Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora no capítulo 4, leremos dos versos 13 até o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. O tema da nossa meditação, do nosso estudo, nosso aprendizado nesta noite é como manter firme a sua esperança. Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bondoso Deus, mais uma vez o seu povo se acerca, se aproxima da sua palavra. E o desejo do seu povo é o de aprender, mas não apenas de adquirir conhecimento intelectual, ouvir mais uma mensagem. Que o desejo do nosso coração seja o de aprender para, com isso, orientar a nossa vida. Sustentar a nossa esperança, mantermos firmes a nossa confissão de fé. Peço que o Senhor fale ao nosso coração e abençoe-nos, Deus. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Firmeza, perseverança é um tema abundantemente presente nas Escrituras. Nós encontramos em diversos livros da Bíblia o Senhor falando sobre perseverança. Um exemplo de perseverança, Noé, na construção da arca. Muito tempo construindo a arca, perseverantemente, insistentemente, laboriosamente. Um outro exemplo de perseverança é Abraão. Depois de receber a promessa, peregrinou pela terra. E antes que Sara tomasse aquela iniciativa, eles esperaram 10 anos. E o Senhor disse: ainda não é este o menino que eu vou te dar, espera mais um pouco. E ele permaneceu esperando. O Senhor Jesus também nos fala de perseverança, de persistência. Quando diz, por exemplo, contando a parábola daquela mulher que insistentemente batia a porta de um juiz mau. E olha que nós insistimos, nós perseveramos diante de um juiz bom, de um bom pastor. Aquela mulher perseverava à porta de um juiz mau, iníquo, até que teve o seu pedido atendido. Jesus também fala de perseverança, contando a história do homem que precisava de mantimento para receber visitantes e estava desprevenido e vai bater a porta de um amigo. Agora um amigo, não mais um juiz mau. Mas diz: seja perseverante, que ele vai te atender. Se não seja por ser seu amigo, pelo menos para você parar de incomodá-lo. E a Bíblia nos fala sobre perseverança em muitos momentos. Fala sobre perseverarmos na fé, mesmo que julguemos, alguns julgam a promessa da volta de Jesus como demorada. Mas nós perseveramos, não somos dos que retrocedem. Mas eu queria trazer para nós, para a nossa realidade, para a nossa vida diária, alguns exemplos de perseverança. E que esses exemplos, embora não sejam exemplos bíblicos e nem de crentes, deveriam nos levar a perseverar muito mais do que é muito mais valioso. Por exemplo, vocês já notaram que sempre que vem ao Brasil uma estrela internacional da música, é comum as pessoas ficarem dias seguidos acampados na porta dos locais onde será feita a venda dos bilhetes para shows? Os interessados não saem dos seus postos de maneira alguma, porque têm medo de ficarem sem atingir o alvo que se propuseram. Morei em São Paulo há alguns anos e havia uma cena muito comum no início do ano. Todo início do ano ela se repete. Quando os pais querem escolas ou creches para os seus filhos próximos das suas casas,
avisa tal dia, o governo avisa tal dia vai abrir as inscrições. É sempre a mesma coisa. Filas, acampamentos, histórias de luta, renúncias e superação de dificuldades. E no fim, muitas expressões de alegria por atingirem seus objetivos, porque perseveraram, e perseveraram porque entendiam que valia a pena perseverar. E nós, na nossa vida cristã, nós também temos um alvo diante de nós, e um alvo pelo qual vale a pena perseverar. Temos uma promessa feita por aquele que é fiel. Nós temos orientação e nós temos ainda a presença capacitadora, a presença revigorante do Espírito Santo, que não permite que nós desmaiemos em nossas almas. Somos orientados a não nos acomodarmos. Sabemos que nós devemos prosseguir até que alcancemos a confirmação da promessa em nossas vidas. Mas a pergunta que nós queremos responder nessa noite é: como podemos, no meio de tantas lutas que nós enfrentamos, com tantos adversários internos e externos, adversários naturais e espirituais que militam contra a nossa alma, como podemos manter firme a nossa esperança? Como podemos manter a nossa esperança firmemente alicerçada no Redentor, que de uma vez por todas nos deu acesso ao Pai, quando Ele clamou lá no Monte Calvário, dizendo: está consumado. Como perseverar? Voltemos um pouco, alguns anos na história. Para os cristãos lá do século I, não era nada fácil se manter firmes em sua fé. Eles eram desestimulados constantemente pelas exigências legalistas dos judaizantes. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que evitar determinadas comidas, vocês têm que participar de festas tais e tais. Muitas exigências, insistentemente os exortando a voltarem aos rudimentos do mundo. Não era fácil manter a fé diante das exigências e da firme oposição de familiares que, mesmo no mundo gentílico, exortavam os cristãos a voltarem às práticas religiosas do paganismo, aos seus antigos deuses, e continuarem sua vida tranquila, sem medo de perseguição alguma. Para completar esse quadro, não deveria ser nada fácil manter a fé sendo perseguido, preso, tendo seus bens expoliados, maltratados, e alguns chegaram a ser mortos, e alguns não poucos chegaram a ser mortos por seus próprios patrícios, por seus próprios concidadãos, denunciados por aqueles que dias antes estavam juntos com eles fazendo churrascos e ceias festivas. Mas eles se mantiveram firmes na fé, mesmo tendo tudo contra. Aliás, é provável que muitos deles se mantiveram firmes na fé porque eram perseguidos, provados, perseveraram e foram aprovados pelo Senhor, como diz Tiago no capítulo 1, verso 3. Nos dias da igreja primitiva, só abraçava a fé e só permanecia firme na fé quem realmente nascia de novo. Quem era realmente crente. Quem era realmente feito filho de Deus. Talvez seja mais fácil viver se denominando cristão hoje. Talvez seja mais fácil manter firme a esperança em nossos dias, já que nós não sofremos perseguição. Não corremos o risco de sermos presos e mortos simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo. Mas, queridos, talvez em nossos dias nós tenhamos que lidar com outros problemas. Temos que lidar, por exemplo, com amigos, colegas de escola e de trabalho, familiares, que nos chamam para baladas e festas e barzinhos. Colegas que nos incentivam a ficar, a experimentar. Não outra forma de religião, mas experimentar um gole de um negócio gostoso. Uma tragada rápida, ou só uma picada, ou quem sabe uma cheirada. Um comprimido, talvez. Se isso está acontecendo, então nós, os irmãozinhos do século XXI, precisamos enxergar isso como uma ameaça à nossa fé. Não adianta pensarmos que tudo é normal. Nada a ver. Todo mundo faz. É uma ameaça à sua fé. É uma ameaça à verdadeira fé. Temos que lidar com pressões no trabalho, nos negócios. Temos que lidar com questões como: por que pagamos impostos exorbitantes, quase que sem retorno? E talvez alguns crentes sejam tentados a sonegar só um pouquinho. Só um pouquinho. Podem surgir oportunidades de crescermos na carreira, se acobertarmos algum erro,
algum desvio, alguma falcatrua ou algum mal feito. E talvez alguns crentes não vejam isso como uma ameaça à sua fé. Talvez estejam tão comprometidos que já não veem mais que a sua esperança em Cristo é algo a ser mantido com firmeza inabalável. E às vezes pode acontecer de a fé se tornar algo negociável em alguns momentos. Lamentavelmente, isso é só o último passo antes de apostasia. Nós crentes precisamos entender que essas coisas todas são ameaças à firmeza da nossa fé. E eu creio que é o momento de nós estarmos despertos deste torpor e de nós começarmos a realmente batalhar, mas batalhar mesmo pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue de uma vez por todas a nós, e é nós quem temos de batalhar por elas. Os irmãos do século I já fizeram, os irmãos do século XV já fizeram, os irmãos do século XIX aqui no Brasil, sob ameaças, já fizeram, agora é nossa vez. Para que, quem sabe, daqui a alguns anos, alguns séculos, alguém diga: os irmãos do século XXI fizeram e preservaram a fé para nós. Então precisamos despertar, nos levantar e batalhar. Porque somos cristãos. Porque somos crentes no Senhor Jesus. E às vezes nós não sabemos exatamente como fazer. Por isso nós olhamos para a palavra do Senhor e pedimos: Senhor, nos ensina. E esse texto que nós lemos, que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, uma igreja que batalhava pela fé, a ponto de ter sido considerada uma igreja modelo para toda a região onde ela estava inserida, a Caia, a Macedônia, por toda a Grécia. Esse texto nos ensina como podemos manter firme a nossa esperança. Verso 13. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os demais não tem esperança. Primeira orientação: ame a verdade. Ame a palavra de Deus. Ame a doutrina bíblica. Ame a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O cristão, você cristão, por excelência, é uma pessoa que sabe. É uma pessoa que tem conhecimento. Não tem cristão sem conhecimento. O cristão só é cristão porque sabe que Jesus Cristo se deu na cruz para salvá-lo. Sabe a verdade. Sabe pelo menos uma verdade fundamental. Sabe que é pecador. Sabe que por causa dos seus pecados merecia ir para o inferno. Mas não vai para o inferno porque sabe que Jesus Cristo morreu por ele e ele crê nisso. Então o cristão é alguém que tem conhecimento. É alguém que sabe. Pode até não ser uma pessoa com grandes conhecimentos teológicos, filosóficos, culturais, mas ele sabe. Senão não seria cristão. Paulo sabia que a igreja em Tessalônica não era uma igreja perfeita, nem uma igreja era. Mas era uma igreja que tinha uma fé operosa. Era uma igreja que tinha um viver abnegado. E era uma igreja que se mantinha firme em sua esperança, mas mesmo assim, era uma igreja que precisava de ajuda para se manter firme na sua fé. Paulo não disse que eles estavam crendo errado. Na Galácia tinha problemas em relação à fé e Paulo precisou corrigir. Em Corinto tinha problemas, Paulo precisou corrigir. Nessa igreja, para essa igreja, Paulo não faz correções do que eles criam, mas os orienta a manter firmes naquilo em que eles criam. Naquela região já circulava diversas heresias, na Ásia Menor, no Mediterrâneo. Se você lê a carta aos Gálatas, se você lê as cartas aos Coríntios, você vai perceber o tanto de heresia que circulava. Mas é claro que, embora fosse uma igreja que não houvesse abraçado heresias, era uma igreja que ainda precisava ser instruída. Nós sempre precisamos. Nós só vamos parar de ter necessidade de instrução no dia que o Senhor voltar ou que nos chamar até Ele. Até lá precisamos ser instruídos continuamente. A deficiência que poderia ser encontrada naquela igreja não era de erro, não era de qualidade, mas eles precisavam aprender um pouco mais, porque Paulo teve pouco tempo para instruí-los. Eles precisavam de mais conhecimento para que a sua fé fosse mais forte. E Paulo então detecta que aquele que não tem o conhecimento adequado de Cristo, que não tem o conhecimento adequado da obra de Cristo, e que não sabe exatamente como vai ser a volta de Jesus, pode ser alguém que, por dúvida talvez, se torna alguém entristecido. Por exemplo, quem não sabe sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, pode ser tornado uma pessoa aflita, receosa, preocupada ou até depressiva. Vocês já viram, quando nós vamos em velórios, a diferença de comportamento entre o crente e o descrente? Mesmo que ambos
se declarem a si mesmos cristãos. Já perceberam a diferença entre os crentes e os descrentes? Se nunca perceberam, observe. Então Paulo afirma que quem não crê corretamente a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, não apenas é uma pessoa incapaz de ser plenamente feliz, mas pode ser colocado, pode vir a se colocar entre pessoas infelizes, talvez as mais infelizes do mundo, como ele diz em 1 Coríntios 15, 19. Se você descuida da doutrina, se você se descuida da verdade de Deus, você pode perder o seu referencial. Você pode perder as suas certezas. E se você perde referencial, se você perde certeza, você fica em dúvidas. Experimente, por exemplo, ir para um bairro onde você não costuma andar aqui em Brasília, uma das nossas cidades onde você não costuma andar. Desligue o GPS. Você saiu de casa com o GPS, chegou em determinada altura, já sei chegar, e desliga o GPS. Quantas dúvidas surgirão? Qual entrada você deve se desviar? Qual retorno que você deve adotar para chegar no endereço? Mas se você tem um referencial, se o seu GPS está ligado direitinho, você chega lá tranquilamente. É claro que isso pode não dar muito certo em Gurupi, em Goiânia e no Rio de Janeiro. São 3 cidades onde o GPS às vezes te coloca em confusão. Mas as demais, por onde eu tenho andado, não temos tido problemas quanto a isso. Sem referencial, dúvidas, vacilos, fraquezas, fragilidades. E o pior é que quando nós perdemos o referencial, a gente não percebe isso de imediato. Quando vamos perceber, já estamos longe demais de onde deveríamos estar. É como aquela história do sapinho colocado na água, e a água vai amornando, vai esquentando, quando ele percebe, já é tarde demais. No entanto, queridos, quando nós temos referenciais, por exemplo, quando a nossa fé é alicerçada na certeza da ressurreição dos mortos, quando ela é alicerçada na certeza de que Jesus ressuscitou dos mortos e nós ressuscitaremos com Ele, não haverá dúvida, não haverá medo, não haverá temor, não haverá vacilo, não haverá depressão, haverá firmeza e fé. Essa certeza que Jesus dá de ressurreição aos crentes, esta confiança que nós temos nele, é porque Ele é aquele que venceu a morte por nós. E quando nós cremos nele, a palavra dele diz que já passamos da morte para a vida. E ele promete que ainda que nós morramos, viveremos com ele eternamente. E esta é a palavra daquele que não pode mentir. É a palavra daquele que não falha em nenhuma das suas promessas. E esta certeza traz um revigorar ao coração do crente. Faz com que ele se mantenha firme em sua fé, em toda e em qualquer situação. Sabe por quê? Porque nós não tememos mais aos que podem fazer perecer o corpo. Os crentes do primeiro século enfrentaram muitas vezes aqueles que faziam perecer o corpo. Os crentes do segundo século morreram às centenas, aos milhares, mas permaneceram firmes e inabaláveis. Os crentes do terceiro século passaram pelas mesmas experiências e permaneceram inabaláveis. Cantamos hoje um hino, Castelo Forte é o nosso Deus, e uma das estrofes do hino diz, se nos quisessem devorar demônios não contados, e remete a uma experiência de um dos reformadores, que mesmo sob ameaça de morte disse, eu não nego a minha fé. Nem que houvessem tantos demônios como telhas em Worms, eu não nego a minha fé. Porque ele sabia que não deveria temer aqueles que podem fazer perecer o corpo. Porque ele cria naquele que é o Senhor da vida e da morte. E garantiu que ainda que morresse, viveria eternamente. Somos amados por ele. E nós o amamos. E ele dá a vida eterna a todos os que nele creem. Deu para você, crente. Por que temer os poderes do mundo? E abençoando você existe o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. Como é possível que alguém que espera a bem-aventurança eterna, alguém que tem plena convicção da vida eterna, possa vacilar ou negar a sua fé diante de circunstâncias que são momentâneas, que são passageiras? Todo sofrimento que você puder passar é incomparavelmente menor, é irrelevante
diante da glória que o Senhor tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Pastor, eu posso perder o meu emprego? Eu te conto o exemplo de uma pessoa que perdeu o emprego e saiu saltando de alegria. Está na Bíblia? Homem que ganhava o seu pão diário e o Senhor passou por ele, e no momento que o Senhor passou por ele, ele perdeu o emprego. E saiu exultando de alegria. O seu nome é Bartimeu. Há outro que estava em seu trabalho e o Senhor passou e disse, vem comigo. E ele deixou tudo e foi. Perdeu o emprego. Seu nome é Levi, também conhecido como Mateus. Pedro, Tiago e João estavam remendando as suas redes, preparando para um novo dia de pesca. E o Senhor disse, venha comigo. E eles deixando tudo, seus barcos e famílias, filhos de Jesus. E mais tarde eles voltaram conversando com Jesus. Jesus disse, não há ninguém que tenha deixado pai e mãe e tudo por amor de mim. E eles então dizem, Senhor, mas nós deixamos tudo. O que será de nós? Jesus diz, vocês terão 100 vezes mais aqui na eternidade. E é a promessa daquele que não pode mentir. Como poderemos então, como é possível que alguém que diz, eu creio em Jesus, vacile na sua fé, a ponto de transigir com o pecado para não perder o emprego? A ponto de transigir com o pecado para manter uma amizade? Às vezes para manter um namoro sem futuro, no caso dos mais jovens. São circunstâncias absolutamente passageiras, queridos. Mesmo as mais difíceis são absolutamente passageiras e são simplesmente insignificantes se comparados ao que Deus tem preparado para os que confiam nele e para os que esperam dele. Há uma segunda lição que esse texto nos ensina. Nós precisamos manter a convicção dada pela palavra de Deus, que nem mesmo a morte põe fim à nossa esperança. Entre os que não creem, morreu, acabou. A ciência diz que a vida humana se resume a nascer, crescer, multiplicar, morrer. Muitos filósofos, muitas filosofias dizem que morreu, cessou a história. A palavra nos diz a partir do verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui é um eufemismo para morte. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos estão em condição melhor do que a nossa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os incrédulos se voltavam para os cristãos que os perseguiam, que os matavam, que viam todo aquele espetáculo cruento de cristãos sendo mortos e perguntavam assim, puxa, vocês estão sofrendo tanto, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo expoliados e mortos. Onde está o Deus de vocês? Vocês dizem que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso. Onde está esse Deus? O que eles não entendiam é que mesmo a morte dos servos do Senhor é preciosa aos olhos do Senhor. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, mesmo que Ele não intervenha para salvar da morte os seus eleitos, os seus amados, os seus santos. Porque para o crente a morte não é jamais um motivo de desespero. Na verdade, nós sabemos que a morte é um inimigo já derrotado. Um inimigo já vencido. Um inimigo que não pode mais ferir os crentes, porque o aguilhão que mantinha os homens escravizados e que ainda hoje mantém muitos incrédulos presos porque não conhecem a verdade que liberta, eles não sabem que o aguilhão da morte já foi quebrado. Eles não conhecem a bendita doutrina da ressurreição dos mortos. Eles não conhecem de verdade a Jesus Cristo. Nenhuma pessoa que diz, eu acredito em Jesus, mas que não acredita na ressurreição é crente de verdade. É religioso, mas não é crente de verdade. Porque o crente de verdade crê em toda a palavra de Jesus. Não duvida de nenhuma das suas promessas. Esse texto Paulo está trabalhando, está abordando a ordem da glorificação. Primeiro os que dormem, depois nós. Primeiro os que já morreram serão transformados. E depois os que estiverem vivos serão arrebatados e também transformados. Mas aqui o que ele está dizendo é que todos, absolutamente todos os que creem,
Todos que são crentes no Senhor Jesus serão alvos da graça maravilhosa de Deus e todos passarão pela bênção da glorificação. Isso quer dizer o seguinte: você é crente no Senhor Jesus, você será glorificado. Você é crente no Senhor Jesus, se você morrer, você será ressuscitado e glorificado. Você é crente no Senhor Jesus, se Ele voltar enquanto você estiver vivo, você será arrebatado e será glorificado. Esta é uma certeza para todos os que creem. Quando um cristão era ameaçado pela morte, ele podia dizer como Paulo simplesmente: olha, para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é tornar Cristo conhecido. Para mim, viver é viver para a glória de Cristo. Mas morrer, o cristão zombava da morte. Para mim, morrer é lucro. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E algumas vezes, conversando com algumas pessoas, eu falava: olha, se o Senhor quiser me levar hoje, eu não tenho problema nenhum com isso. E a pessoa já me saca que isso, pastor? Fecha essa boca. Eu já ouvi até alguns dizer: bate na madeira. Viver é lucro. Viver é bom, é muito bom, é gostoso viver. Mas eu tenho certeza que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Chegar esse dia, não terei mais dores, nem anseios, nem preocupações. É incomparavelmente melhor. Os crentes podiam dizer que a morte não era o fim, a morte era só a antecipação do momento do gozo celeste. E essa doutrina, essa certeza, essa confiança na verdade de Deus deu tanta ousadia aos cristãos que milhares deles, pode pesquisar nos livros de história, milhares de cristãos se entregaram voluntariamente, se declararam cristãos no século II para terem o privilégio de passar pelo martírio, para morrerem como cristãos e estarem em Cristo Jesus. Cristão procurando os soldados romanos dizendo: sou crente, pode me prender, pode me levar para o Coliseu, não tenho problema em enfrentar os leões, os tigres, os ursos, as espadas, as lanças, as setas, não tenho problema de enfrentar a fogueira, eu sou crente. Eu quero encontrar-me com o meu Senhor Jesus. Houve um homem já idoso que disseram: nós podemos te livrar da morte, basta que você negue a Cristo. Ele disse: tenho 86 anos que sirvo ao meu Senhor, e Ele não me fez nada de mal, como ousaria eu falar contra Ele e negá-lo? Sou o trigo de Deus, pronto a ser moído pelos dentes das feras. Nada façais por mim. E ele então enfrentou o martírio. Os crentes sabem que quando morrem, eles não deixam de ter a assistência do Senhor. Enquanto vivos, eles podiam viver sob perseguição e mantinham-se firmes na sua esperança. Perseguidos, pilhados, presos, maltratados, humilhados, Paulo diz que mesmo na prisão ele era feliz com o Senhor. Tão diferente dos crentes dos nossos dias, não? Crentes mimados, murmuradores, reclamões, insatisfeitos, cobiçosos de torpe ganância. E pior que tudo isso, medrosos e de ânimo dobre em sua fraca fé. Para concluir, como podemos nos manter firmes na fé? Verso 18: consolai-vos, pois, e edificai-vos uns aos outros com estas palavras. O ensino é incentivando um ao outro na perseverança. Eu creio, eu conheço a doutrina. Eu creio, eu tenho a convicção de que a morte não é o fim. Eu creio, eu não vou deixar o meu irmão vacilar. Eu vou apoiá-lo, eu vou incentivá-lo, para que comigo ele chegue ao fim da jornada. Lamentavelmente, nós chegamos a dias em que os cristãos, arrogantemente, muitas vezes dizem não precisar de ninguém que lhes aconselhe. Muitos cristãos dizem: não preciso de orientação, não preciso de pastor, não preciso de presbítero, não preciso de conselho, não preciso de exortação, não quero que ninguém venha me admoestar. E alguns ainda usam a Bíblia erradamente para justificar essa atitude, citando, por exemplo, 1 João 2. Vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine. Tirando do contexto, obviamente. De onde é que veio isso? De um probleminha da nossa época chamada individualismo. Mas, na verdade, é um nome novo para um velho pecado, chamado dureza de serviço. Dureza de coração. O tal do individualismo é só dureza de serviço. Rejeição de ouvir a palavra de Deus. Rejeição de ouvir a proclamação da palavra de Deus. E muitas vezes não é que é ensinada não só do púlpito, é ensinada de outros lugares também.
Queridos, se nós não precisássemos de conselho, crentes, se nós não precisássemos de exortação, se nós não precisássemos de admoestação, por que a Bíblia diria para nós nos exortarmos mutuamente? Por que a Bíblia diria para nós procurarmos os nossos irmãos que estão deixando de congregar e incentivá-los à congregação, se isso não fosse necessário? Precisamos então, se isso não é verdade mais hoje em dia, rasgar as páginas das nossas Bíblias? Seria isso? Se eu não precisasse de conselheiros, se nós não precisássemos de conselheiros, se nós não precisássemos de conselhos, Paulo não exortaria. Paulo não admoestaria. Paulo não traria palavras de consolo aos crentes através de suas cartas. E ele também fazia isso pessoalmente, tenho certeza disso. Se nós não precisássemos uns dos outros, Deus não teria dado o seu Filho para entregar-se a si mesmo na cruz, para criar para si mesmo um povo exclusivamente. Ele criou um povo. Ele criou uma assembleia, uma igreja. E não existe assembleia de um só. Eu nunca vi assembleia de um só. Não conheço. Deus não teria criado um povo, um corpo, um edifício, uma igreja. Se não precisássemos uns dos outros, Deus não teria dado à igreja pastores, e evangelistas, e mestres, e presbíteros superintendentes, e servos diáconos, e nem teria dito para nós servirmos uns aos outros em amor. Teria dito simplesmente, creia e vai cuidar da sua vida. O problema não está em ter conselheiros. Infelizmente, o problema está em ter maus conselheiros. Ultimamente nós temos pessoas que estão se tornando hábeis em palavras ou técnicas de persuasão, os coaches, que querem fazer seguidores de si mesmos, enganando pessoas, sendo guias cegos, mantendo em cegueira seus seguidores, como faziam os líderes judeus do primeiro século, chamados judaizantes, sofistas e outros mais. Temos pessoas que se especializam em falar o que os outros querem ouvir, satisfazendo a coceira dos seus ouvidos, gerando aplausos, honra, tapinha nas costas. São engraçados, agradáveis, doces, mas enganam e matam, deturpam. A única coisa que pode realmente servir de consolo e de orientação para o crente na sua caminhada é a verdade. Pela quarta vez nos últimos 10 dias eu falo sobre a palavra exortação aqui na igreja. Diferente do que muitos pensam, exortar não é dar bronca. Exortar, consolar, é ficar do lado. É ajudar a levantar e dar o apoio para suportar o que seria motivo de angústia e de desistência. É por isso que Paulo diz que consolemos uns aos outros com a verdade. Paulo diz que só quem não tem a esperança da ressurreição é alguém naturalmente entristecido, angustiado e temeroso, especialmente diante da morte. Só o incrédulo, sendo obrigado, por exemplo, no primeiro século, a adorar o imperador ou morrer. Quando o incrédulo era colocado diante de uma opção, adore o imperador ou morra, ele adorava o imperador. Não sabia ele que já estava morto espiritualmente. O crente preferia pegar o atalho do martírio para adorar ao seu Senhor pessoal e espiritualmente, sendo recebido sob o trono do Cordeiro, mas não negava a sua fé. Estas palavras de Paulo aos Tessalonicenses, esta doutrina, a verdade acerca da volta de Jesus, da sua ressurreição e da ressurreição de todos os que morreram em Cristo para dar-lhes a vida eterna, é para dar-nos uma firme esperança. Para que nós possamos, como crentes que somos, resistir no dia mau. Pastor, por que muitos fraquejam? Por que muitos tropeçam e caem e desistem? Por que muitos apostatam? Por que muitos, usando a linguagem do século XX para o XXI, por que muitos se desviam? A resposta é simples. Porque não tem conhecimento, e não tendo conhecimento do santo, não tem fé. Porque não se importam com a doutrina, porque não querem viver a sua fé, porque rejeitaram as exortações daqueles que queriam sustentá-los nos seus momentos de angústia. Como podemos manter perseverantemente a nossa fé? A resposta da Bíblia é: amem a verdade acima de qualquer outra coisa. Amem a verdade de Deus mais do que qualquer outra coisa. A segunda instrução que nós temos na palavra é: creiam na promessa de Jesus que nem a morte separa você dele. E a terceira instrução, tão preciosa quanto, é: não abandonemos o hábito de nos exortarmos e consolarmos uns aos outros na nossa caminhada.
Porque eu não tenho dúvida que vai chegar um momento em que você pode se sentir desanimado. Já aconteceu comigo. Talvez já tenha acontecido com você. Talvez venha a acontecer com você. Eu tive alguém que se colocou do meu lado e disse: vamos dar mais um passo? Eu vou com você. Eu vou servir de apoio para você. Uns aos outros. Exortando-nos, consolando-nos, incentivando a perseverança. São 3 lições preciosas que nós encontramos nesse texto da Palavra de Deus. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para aprendermos essas lições. Mas não apenas para guardar na memória, mas para guardar no coração. E fazer dela um exemplo, um modelo de vida prática para cada um de nós. E se você entrou aqui nessa noite com dúvidas a este respeito, com dúvidas a respeito de como manter firme a sua fé, creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Confie nele. Confie nas promessas que Ele fez. Confie no que Ele fez por você. Ele deu a vida dele por você, para que você não morra, mas viva eternamente. E além disso, una-se àqueles que já estão nesta caminhada. Eles ajudarão você, consolarão você, exortarão você, ampararão você e celebrarão junto com você. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor? Deus, obrigado pela Tua palavra. Esta palavra que nos lembra que a nossa fé está inteiramente alicerçada na promessa da vida eterna, que nos foi feita por Jesus, aquele que não mente e que não falha, aquele que promete e faz. Nós confiamos nisso. Nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos. E nós, ó Deus, humildemente pedimos: fortalece a nossa fé. Sustenta-nos com o Teu Espírito na nossa fraqueza. Coloca irmãos ao nosso lado para nos ampararem. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor. Porque por nós mesmos nós desistiremos. Por nós mesmos nós podemos, por razões insignificantes, ter a nossa fé, a nossa confiança abalada. Mas no poder do Teu Espírito agindo em nós, consolando-nos uns aos outros, estaremos todos juntos, além do rio, na Jerusalém Celestial. Abençoe-nos, Deus, e guia-nos e sustenta-nos. É o desejo do nosso coração. É o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer, esformado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão.
dor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre a temer. Meus queridos irmãos, que a certeza de termos um Deus imutável e que nos ama, que a convicção de que aquele que se entregou por nós, Jesus, há de conduzir-nos até o momento da nossa glorificação, e que a companhia do Espírito que nos fortalece em todo o tempo, firmando-nos os nossos passos nos retos caminhos do Senhor, seja conosco, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Alguns avisos breves para os irmãos. Terça-feira, se Deus quiser, nós terminamos os estudos na carta de Tito. Na outra terça-feira, nós pretendemos tratar sobre a encarnação de Jesus e os benefícios disto para a igreja. Falar um pouquinho sobre o real sentido do Natal. Sexta-feira temos reunião de oração aqui na igreja. Sábado as senhoras estão convidadas. Temos congresso de SAF aqui na igreja, as senhoras estão convidadas. Mesmo aquelas que não são membros da SAF que queiram comparecer, serão bem-vindas. No domingo temos a nossa escola bíblica às 9 horas e à noite, às 18h30, teremos a presença de uma comissão especial do presbitério que virá para cumprir um dos ritos constitucionais. É exigido pela nossa Constituição que o pastor eleito seja formalmente empossado pelo presbitério. Isso não significa, como já foi dito inúmeras vezes, não significa que a partir do dia 15 o pastor Gilmário não é mais pastor dessa igreja. Até o dia 31 o mandato dele como pastor da nossa igreja permanece sem nenhum problema, ok? Mas a igreja está convidada e você pode convidar os seus amigos, pode convidar os seus familiares. Gostaríamos de ter uma grande festa espiritual com a presença dessa comissão do nosso presbitério. É próximo domingo às 18h30. Acredito que são estes os avisos. Temos culto na nossa congregação na quinta-feira, às 19h30 e culto ao Senhor no domingo, às 19h30 também. Algum outro aviso que precisa ser dado para a igreja, os presbíteros? Nenhum? Queridos, então, ide em paz, que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que nós andemos no meio deste mundo mal que nos cerca, que jaz no maligno, com a firme convicção de que o nosso Senhor nos deu vida. Independente do que aconteça, nós não podemos, não devemos deixar a nossa fé ser abalada.